Bem-vindos ao terceiro episódio do PlayCast. Hoje a gente está com um convidado super especial, que já é bem conhecido com a gente lá no ICA, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante, que a gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades. Eu vou tentar puxar algumas fofocas também, né, gente? Porque a gente precisa saber das coisas. Mas é isso, a gente tá com o Leandro Mota, mais conhecido como Léo. Tio Léo para os íntimos, mas é só para os íntimos, tá bom? Léo, hoje a gente tá aqui, né? É uma honra estar com você, porque tem sido muito bacana a troca que a gente tem tido no próprio ICA mesmo. Eu acho que você sendo o nosso primeiro convidado foi muito especial mesmo, né? A gente falou um pouquinho de você no primeiro episódio. Agora, no terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho mais da sua trajetória. É importante a gente conhecer também quem é o Leandro, quem é o Léo, se a gente tem aí dois personagens, se não, como é que funciona. E eu queria saber muito de você, como é que foi, assim. Eu acho que essa é a pergunta mais norteadora mesmo para a gente saber como que você iniciou da dança, há quanto tempo você dança, como que você falou assim, não, eu gosto de dançar, eu me descobri nisso daí. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra ser o primeiro convidado desse podcast. Me sinto extremamente lisonjeado, né, em estar aqui, em ter essa troca e estar vivenciando esse momento junto ao ICA. Sobre a minha trajetória. Nossa. Minha mãe até hoje ela ainda brinca muito comigo sobre as minhas falas de criança, né? Só que eu achava que ia para um outro rumo, eu amava cantar, amava dançar e sempre falava, você vai me ver como artista, né? Você ainda vai me ver na Globo. Eu sempre falava isso para ela. Né? Porque eu ficava lá brincando, dançando, cantando, e ela, menino, calma, para. Aquelas coisas de mãe. E hoje, essa semana mesmo, ela comentou: Nossa, você lembra que você falava quando era criança, você vai me ver na Globo, e eu já dei entrevista, fiz matérias, né, por conta do movimento junino. Então, também é uma realização de sonhos. Então, eu me vejo como artista desde criança. Sempre fui apaixonado por arte, por música, por cantar, por dançar, né? E comecei dançando na igreja, bem pequeno, né? Tinha uns 7, 8 anos, né? Mas nada profissional. Era realmente dançando no Ministério de Dança Infantil da igreja. E algum tempo depois, anos depois, minha mãe casou. E aí a gente se mudou de onde nós estávamos. E foi quando eu conheci a Batista Ebenezer, né? E foi o primeiro lugar que eu tive contato com a técnica. E foi a primeira vez que eu conheci a Chay, né? Ela dava aula no Ministério de Dança de lá da igreja. E foi quando nós nos conhecemos e foi de fato um dos primeiros contatos com técnica, né? Uhum. Eu já tinha tido experiência na igreja anterior, né? A Andréa Maciel dava aula lá e aí eu aparecia nas aulas, né? Ficava com aquela expectativa de criança, sabe? O olho brilhando, que ela Aham. dava aula para os adultos e eu era o pitoquinho, Um cotoquinho. um cotoquinho, um intruso. E ficava na porta da sala, assistia às aulas. E quando eu fui para Batista Ebenezer, eu já tinha por volta de 15 anos, mais ou menos. Uhum. E aí foi quando eu quis, de fato, me envolver mais com a dança, mais com a arte, né? E a partir daí eu comecei a fazer aulas fora, fiz aulas de balé fora, e foi quando eu fui mergulhando mesmo dentro desse universo da dança e me apaixonando cada vez mais e, acima de tudo, me encontrando como artista, né? Então, faz aí uns 16 anos que eu tô envolvido profissionalmente com dança. Participei de algumas companhias,
né? Logo em seguida, eu fiz parte da primeira companhia, profissionalmente falando, que foi o ID com Arte, né? E aí eu Sim. tive, assim, uma bagagem enorme dessa vivência que eu tive lá, muito conhecimento, muito aprendizado, como pessoa também, como humano, né? Não só tecnicamente ou profissionalmente, mas como humano, como gestor, né? E eu acredito que a idade também, ela colaborou, né? É aquele Uhum. momento pós-adolescente, saindo da adolescência. E que você tá ali também com muita energia para fazer as coisas de disposição, porque é Muita. muito. E assim, querendo ou não, também a questão do tempo, né? Acaba que você faz outras coisas, mas não tem tanta responsabilidade, entre aspas, né? De forma mais adulta, assim. Sim, essa questão da responsabilidade, inclusive, ela ajudava muito. E quando você fala de energia, assim, eu me recordo de ensaios e ensaios, né? Pré-espetáculo, que a gente chegava para ensaiar às 9 da manhã e saía às 7 da noite, só parava para almoçar e um lanche breve. Então, tinha essa disposição, Para essa fazer essa entrega mesmo. isso, essa energia, né, da juventude mesmo, né? Coisa que Da agora. juventude. Tem sim, Léo, continua com cara de 15 anos. Então, foi um período marcante, na verdade, na minha trajetória. Toda a experiência que eu tive dentro do ID com Arte, assim. Eu passei por coreógrafos e professores que me ensinaram de verdade, sabe? Que se hoje eu sou o profissional que eu sou e tenho conquistado e tenho almejado e tenho trabalhado para ser, vem muito desse lugar, sabe? Vem muito dos ensinamentos, né, que eu tive com a Andréa Maciel, que eu tive com o Rodrigo Cruz. Eu trago muito disso, assim, foi primordial para minha trajetória artística, tudo que eu vivi, assim, das coisas boas às coisas ruins, né, porque passamos por momentos muito difíceis dentro do grupo Uhum. também, e estávamos lá e nos fizemos fortes e nos reerguemos, né, várias vezes. Então, toda essa experiência, ela agregou demais pro artista que eu sou hoje. Eu acho muito bacana também, principalmente quando a gente fala de dança, que acaba que, querendo ou não, quando a gente tá falando ali de dança, você, como você falou, você teve um ensino aqui, um outro ensino ali, e que forjaram. Acaba que a gente absorve tudo, como você mesmo mencionou, seja de bom ou de ruim, a gente absorve tudo aquilo e forja a nossa originalidade dentro da dança e dentro daquilo que a gente quer passar, né? E é muito bacana ver o profissional que você tem se tornado hoje, a trajetória que você tem construído. E legal também ver o quanto que você passeia por outros ambientes, né? Eu acho isso muito sensacional. E sou muito. A gente vai falar muito da parte de coreógrafo mesmo, porque eu sou muito apaixonada. Mas eu acho muito bacana como funciona a cabeça mesmo, assim, a sua cabeça, a ponto de você conseguir absorver tudo isso dentro da sua trajetória. Que a gente sabe que você ficaria horas aqui falando, porque é um currículo extenso, né? Assim como a gente falou no outro primeiro episódio, eu comentando sobre a Shine, é um currículo extenso muito, porque vocês vêm de um período em que muitas vezes, principalmente aqui em Brasília, a gente não tinha, de certa forma, uma entrega muito grande técnica. Então, é muito legal ver o quanto que vocês absorveram durante todo esse período e formaram, assim, se formaram como pessoas e como profissionais, né? Eu acho isso muito sensacional, assim, essa questão. E ver também que depois você conseguiu passear por outros meios, né? Hoje você tem um reconhecimento muito bacana no meio junino. Hoje você também tem, né? Faz parte ali do corpo ali de direção e tudo mais, da Flyer também. E eu acho isso muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa parte do movimento junino, porque assim, eu imagino que desde o início, né, você se encontrou ali como artista, imagino que falando isso pra sua mãe ficava assim, menino, será que é isso mesmo que tu quer? Mas de certa forma apoiando, porque acredito que ela viu o quanto que você levava isso a sério,
né, durante todo esse período que você esteve, tanto com essa formação dentro da igreja, como em outros locais, né, via que você estava buscando estar ali, que você levava a sério esse projeto, então eu imagino que, de certa forma, por mais que seja difícil hoje, a gente sabe que nem todos os pais, nem toda a família apoia, você dentro da arte, seja ela qual for, a dança, o teatro, a música, porque a gente sabe que são meios difíceis Até de porque serem... ser artista no Exatamente, Brasil é para muito ser complicado. artista no Brasil e, de certa forma, para você ter esse reconhecimento, porque aqui em Brasília, principalmente, a gente sabe que é muito escasso Muito. tudo isso, a gente viver disso, e que, de certa forma, a gente tem um retorno, sim, mas que um retorno que ainda é muito difícil, e você tem que trabalhar bastante para que esse retorno venha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que, no meio de tudo isso, você foi lá, era bailarino, né, de certa forma, estava ali dançando um pouquinho de, acredito eu, né, moderno, contemporâneo, um pouquinho de balé dentro dessas companhias, e aí, do nada, brotou-se no movimento junino. Ai, tô aqui, vamos dançar quadrilha. Então, a minha história com o movimento junino, ela também é muito louca, assim, né? Porque esse mesmo período, né, de criança, adolescente, eu era extremamente apaixonado por quadrilha junina. Eu era muito apaixonado, amava, amava. E eu venho de uma família protestante, né? Então, essa junção não se casava bem na época, não era tão bem vista, Sim. né? Dentro do movimento protestante, junto com quadrilha junina, que na cabeça festejava apenas os santos, né? E aí, Sim, tudo isso. historicamente, a quadrilha, ela vem de um De um outro lugar. lugar. Isso, né? Mas leigo e uma criança não sabia e não ia contestar isso nunca. Só queria Só dançar e queria ficava dançar. triste porque não podia, assim, de certa forma, não Isso, tinha uma não abertura podia. muito grande. Então, acredite. Tiveram vezes que eu cheguei a fugir pra ir ver a quadrilha. De tão apaixonado que eu era. E aí minha avó só mandava o recado pro pessoal que morava na frente, falava: "Ah, cuida do Leandro que eu tenho certeza que ele foi pra quadrilha". E voltava com eles, era extremamente bem cuidado, claro, né? Mas passei por esse período de ser muito apaixonado, né? E houve anos depois, eu já tinha me tornado bailarino. Foi o período onde eu me afastei um pouco do movimento protestante, né? E aí eu me vi na oportunidade de vivenciar algo que eu não tinha vivido ainda. Que você só tava ali admirando. Que eu só admirava. E, mais ou menos ali nos bastidores, tentando se inserir de alguma forma. Isso. Mas que, de certa forma, não podia, né? Não podia, exatamente. Até mesmo por conta da idade, né? Existiam alguns grupos que eram mirins, né? Mas eram bem longe de casa. Então, quando eu me afasto do movimento protestante, eu me vejo na oportunidade de ter outras experiências que eu não pude ter. Então, eu já era maior de idade, eu podia assumir as minhas escolhas, né? E foi quando eu falei, eu vou dançar quadrilha. Eu vou lá. Eu vou. E foi quando eu tive o primeiro contato mesmo dentro de um grupo de quadrilha como brincante, que foi na Se Bobear a Gente Pimba. E acredito, é muito recente, assim, recente, né? Faz 10, 11 anos, foi 2011, né? O meu primeiro ano de movimento junino. Então, eu tive esse primeiro ano como brincante apenas, né? A direção, o Claudeci já sabia que eu era bailarino, que era envolvido com dança contemporânea, né?
E foi bem ali no começo que eu também comecei a me descobrir coreógrafo. Então, eu estava passando por vários processos artísticos, né? No auge dos 19 anos. Então, foi um processo muito bacana. Então, trazer essa vivência que eu tinha artística fora para dentro da quadrilha junina, eles também brilharam o olho. Não era só eu quem queria estar no movimento. Eles queriam ter um pouquinho das experiências e vivências artísticas que eu tinha fora. Uhum. Então foi quando eu comecei a ajudar em coisas. Até Né? para agregar e, de certa forma, diferenciar, porque eu acredito que, Isso. principalmente se tratando de quando você está ali competindo, de certa forma, né? Eu acho que agrega bastante você ter outras experiências para que você continue introduzindo, obviamente, o movimento como ele é, mas conseguindo colocar elementos novos, né? Isso. E foi exatamente essa a participação que eu tive, né, principalmente assim, dentro da Se Bobear a Gente Pimba, que foi o primeiro grupo, que foi essa troca, né, trazendo alguns movimentos jazzísticos, que aí a gente conseguia transformar e deixar com cara de movimento junino. Uhum. Né? Então foi realmente esse processo que nós passamos. Então, assim, eu fui muito devagar, né? É claro que eu acredito que eu passei por uma grande escola com o movimento junino, que é a Se Bobear a Gente Pimba, e eu sempre falo que eu aprendi a fazer quadrilha lá, né? Eu aprendi com o Claudeci, realmente é um mestre, assim, quem passa por lá não vê o movimento do mesmo jeito e não tem as mesmas experiências. Sai de fato como uma Sai de escola, fato né? como uma escola, exato. E aí foi quando eu comecei a me envolver e não foi nada proposital. Eu estou indo, eu quero participar. Uhum. Não. Foi de uma forma muito natural as coisas irem puxando e eu comecei a pesquisar mais, a estudar sobre cultura popular, a estudar sobre movimentos populares, sobre danças populares. E aí eu fui começando a, de fato, também mergulhar nesse universo de cultura popular. Então, saí mais apaixonado ainda. E foi quando eu comecei a trazer um pouquinho da minha vivência de fato com dança contemporânea, jazz, balé, para dentro do movimento junino, agregando e deixando o espetáculo mais rico, né? E aí foi quando eu fui criando coisas, mostrando coreografias e comecei a ser convidado a coreografar outros grupos. E desde então começou a ser o Léo Mota do movimento junino, né? Sempre falo, não sou o melhor, não sou o dono da verdade, né? Mas eu tenho o meu diferencial, que eu acredito que seja toda essa minha vivência fora do movimento e então acaba tendo um outro olhar para dentro do movimento junino, né? E fazendo espetáculos grandes, diferentes, ousados, né? Então, desde 2015 que eu assumo como coreógrafo um grupo, né? De assumir mesmo, não de contribuir coreograficamente. Eu tenho trazido trabalhos bem relevantes até o ano de 2023, 2024, se Deus quiser. Trabalhos relevantes para o movimento junino, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de coreografar durante esse período 2 estados, né? Em 2019 eu coreografei um grupo de Minas em BH, então era aquela loucura em ir de 1 a 2 vezes no mês para BH, voltava para Brasília no final de semana, já ia direto para o grupo que eu coreografava aqui em Brasília. Então foi uma loucura. E esse ano de 2023 que eu coreografei também um grupo no Goiás, em Goiânia, que também era a mesma loucura de 1 vez na semana estar indo ou passar o final de semana inteiro em Goiânia, né? Foi
perrengue, mas, né? Mas deu certo. Mas deu certo. Mas, assim, saber que o meu trabalho criou essa relevância a ponto de outros estados me chamarem para E trabalhar. reconhecerem de fato o seu trabalho. E era isso que eu queria saber também, assim, se você tem uma noção mais ou menos de quantos grupos juninos você já passou, tanto dançando, né, nesse período, e depois que você passou a ser coreógrafo, quantos grupos ali você já contribuiu, de fato assinando como coreógrafo? E já aproveitando para deixar outra pergunta, que é em relação às premiações, porque é algo novo. Eu digo principalmente para mim, que vivo um outro mundinho, né? De certa forma, a gente vive um mundo aqui de dança, de balé e tudo mais. Eu queria saber como é que é essa questão também das premiações, porque eu sei e a gente vê, né? Percebe pelo seu currículo e pelas coisas, né? Acontecendo nesse período, as premiações que vocês recebem, tem premiações especiais, outras coisas. Como é que é para você, assim? Quantos grupos, mais ou menos, você já passou? E quantas premiações ali diferentes, ou mais ou menos quantas premiações você já teve durante esse período? Olha, como integrante, né, que eu dancei e estive presente no grupo, 5 grupos. 5 grupos. 5 grupos. Eu fiquei alguns anos na Pimba, passei pela Buscafé, 2 anos Triscou Queimou, mas 1 ano foi só coreografando, né? Que foi o primeiro ano que eu assinei um trabalho como coreógrafo, mas estava dançando na Pimba na época. Aí 1 ano como brincante e diretor e coreógrafo na Triscou Queimou. Fiquei 5 anos na Formiga da Roça. Caramba. Pouco tempo, né? 5. Foi 5 ou foram 6, isso. E o atual grupo é a Sabugo de Milho, né? Que eu assumi esse ano de 2023. Então, como brincante, participante de grupos, foram 5. Coreografando ou ajudando em coreografias, contribuindo, assim. contribuindo. Olha, 2 fora de Brasília. Rasga Paixão, Aquarela, Ibu. Um currículo, São esses 5 mais. bem pequenininho. São esses 5 grupos. Uns 12 grupos eu tive participações, assim, coreografando, ajudando. De 12 a 13 grupos. Isso é muito, muito legal, assim, porque eu acho fantástico. Sou apaixonada, assim, de vislumbrar mesmo o trabalho que acontece no movimento junino. E eu fico, gente, como assim? Aquele tanto de gente. Porque dentro do ICA, acaba que eu gosto muito desse papel de ensaiadora, né? A gente vai entrar nisso. E, gente, é enlouquecedor já com 20 e tantas cabecinhas. E tem quadrilha que é imensa, fora assim, que você vê ali, aí entra um outro elemento e aí é mais gente para contribuir dentro e tudo mais. Eu fico, meu Deus. Sâmia, é uma loucura. Porque, assim, desde a minha ida para Formiga, foi já uma virada de chave. Porque aqui em Brasília, os grupos costumavam... O grupo que dançava com a maior quantidade de pares, dançava com 24 pares. Então, era um número ok. Você conseguia ali... manejar e tudo mais. Isso. E aí, de cara, o nosso primeiro ano de Formiga, nós entramos a primeira etapa no Arraiá com 36 casais. Coisas leves e tranquilas. 36 não, 38 porque tinha os 2 destaques. Então eram tipo 28 pessoas a mais em cena do que eu era acostumado a trabalhar. Então, assim, foi um baque. Então, todos esses anos de Formiga, nós trabalhávamos na média de 40 a 41 casais. Casais, tá, gente? Que fique claro. Aí você multiplica aí. São, então, de fato, 82 pessoas, mais a produção no ensaio. E acredite, eu odeio o microfone. Então, eu não dou ensaio com o microfone.
Eu gosto de falar, de gritar, porque se eu precisar gritar, já pensou eu gritando no microfone? Incrível. Eu também não posso fazer essas coisas. Eu com o microfone eu não dou conta. Então, a quadra, assim, com, né, mais, quase 100 pessoas. E aí, esse ano, quando eu assumo a Sabugo, eu me deparo com um ensaio com mais de 160 pessoas dentro de uma quadra. Caramba. Nós chegamos a fazer ensaios com 60 casais e umas 2 filas de meninas sobrando. Então, era por volta de 130 pessoas ensaiando. Caramba. É gente demais. É muita gente. Então, assim, eu tive mais uma vez que me reformular, me refazer como coreógrafo, como ensaiador, para conseguir lidar com E tantas se pessoas. reestruturar, porque assim, exige muito mais, acredito eu, de uma sincronia. Muito mais. Muito mais. Então, assim, você tá com aquele tanto de cabeça pra acertar, fazer uma Até linha, porque, fazer assim, Nossa. Quando a gente fala de quadrilha junina, a gente fala de quadrilha do povo. De cultura do povo. Então é uma dança de rua. A gente que tá espetacularizando a O dança de negócio. rua, né? As coisas estão de fato mudando. Então, diferente exemplo, quando entra eu e você numa sala do ICA, que a gente treina os corpos para fazer aquele movimento que a gente precisa como coreógrafo, como ensaiador, que o corpo deles fisicamente está condicionado àquilo, na quadrilha não. É gente de tudo quanto é jeito. São Tem de pessoas doce, de tem de tudo. sal e vambora. Exatamente. Que é a parte mais complicada. Então, quem olha o espetáculo final e fala assim, nossa, que lindo, não tem a noção do trabalho que é, porque existem pessoas ali naquele meio que nunca dançaram 2 para lá e 2 para cá na vida. E com inúmeras dificuldades, imagino eu. É coordenação e lateralidade, é vou pra Sim. direita e a pessoa brota na esquerda e você, Sim. meu Deus do céu. E o pior é que eu tenho uma identidade coreográfica que é o pancadão, né? É tá, 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 tá. Dá nem tempo de respirar. Não dá tempo de respirar. Então, quando eu trago essa minha personalidade para dentro do movimento com coreografias dinâmicas, rápidas, desenhos e transições muito rápidas, isso ainda dificulta mais Essa pessoa nova. Com certeza. Então, assim, a gente vive, quando a gente vai fazer uma estreia, um milagre. Porque quando a gente chega ali no começo de janeiro, existem pessoas que não sabem balançar uma saia, não tem um molejo. E ela tá entrando para dançar a primeira vez porque ela foi batalhadora, porque ela se esforçou, né? Até porque, assim, são pessoas que têm uma vida também. Trabalham, estudam, saem das faculdades e vão pro ensaio no meio da semana. E sonham com aquilo, né? Assim como você naquele período sonhava em estar ali participando, com certeza. Sim. É o sonho de muitos deles, até porque diz muito sobre isso. A pessoa tá ali numa rotina maluca, às vezes, tá lá na correria total e depois ela vai lá, chega da faculdade coloca tudo pra fora. Exatamente. É isso. E eu sempre falo isso nos meus ensaios. Venham pra cá pra vocês relaxarem, colocar pra fora. Não venham nem me estressar e nem se estressar, né? Tem que ser leve. Flui. E tudo flui. Então, essa passagem pelo movimento, ela é muito boa nesse sentido. Então, com essas loucuras todas, né? E apesar de tudo, eu amo trabalhar com grupos grandes. Então, nós tivemos a oportunidade de dançar em Tocantins esse ano. Nós somos em 3 ônibus. Caramba. E nós entramos em Tocantins com 50 pares. Né? Aqui em Brasília, nenhum grupo representou o DF em um concurso a nível nacional com tantos casais. Né? E a gente conseguiu dançar em Tocantins com 50 pares. E assim, foi emocionante, foi de uma energia, assim, surreal. Nossa, eu imaginei uma entrega também, né? Porque você chega ali
é uma loucura. Você chega ali para entregar em um outro estado que você não conhece, não tem uma noção, de certa forma, é muito superficial a noção que você vai ter ali dos grupos, e você chega e consegue fazer uma entrega boa e ainda representar o seu estado, né? Sim, sim. E assim, Brasília com as mudanças que aconteceram em todos os últimos concursos nacionais, a nível nacional, não só os concursos federados, mas todos os concursos a nível nacional, Brasília está ficando no pódio. Então a gente tem, de fato, a certeza que a gente está desenvolvendo um bom trabalho a nível nacional, né? O DF em si não é o Léo, é todos os grupos que têm participado de concursos nacionais têm tido grandes relevâncias em resultado, como você tinha perguntado, né? Os concursos, eles geralmente são avaliados em quesitos, né? Existem as federações, que são federações estaduais e federações nacionais. Aqui em Brasília nós temos 2 federações regionais, né? Que é a Link DFE e a União Junina, e cada um tem os seus concursos e seus festivais. Então, os concursos que a gente participa são divididos por etapas, e a avaliação é feita em coreografia, marcação, figurino, animação, casal de noivos e trilha sonora / repertório musical. Então, o avaliador, assistindo o espetáculo, ele tem que pontuar e comentar sobre esses 6 quesitos. Somando todas as notas, se tira a campeã. Nas etapas, tem como se fosse, pra gente, né, do mundo da dança, as premiações especiais, que é melhor casal de noivos, melhor marcador. Então, quem pontua melhor, a maior nota de casal de noivos, é o melhor marcador da etapa, ou do concurso, ou do festival, né? E aí, as federações, elas fazem o ranking geral. Então, soma todas as notas, exemplo de coreografia, todas as notas de figurino, e aí, no final de tudo, tem a premiação de melhor coreografia, melhor figurino, né? Eu acho que eu ganhei com melhor coreografia 3 anos em relação a notas, né? Eu acho que foi isso. 3 anos ganhando com melhor coreografia aqui em Brasília, né? De trabalhos assinados por mim. E acabou que eu fui, né, desenvolvendo esse lugar de artista criador, né? Então, os espetáculos que eu construo são criações minhas, né, de pesquisa, de tudo. Fiz parcerias com pessoas que me ajudaram, né? Durante muito tempo eu desenvolvia trabalhos juninos com o Diogo, que faleceu em 2017. E trabalhei com o Igor Nascimento, um figurinista incrível, um artista criador incrível. Então a gente trabalhou algum tempo na Formiga com esses espetáculos, Não, são figurinos assim, gente. Juro. Lindos. É surreal aquilo ali. E eu falava assim, Igor, quero assim. Aí ele vinha com uma coisa Master Blaster. Fora o efeito que aquilo tudo traz junto com a dança. É maravilhoso. Porque assim, de fato, tem que casar. O figurino tem que fazer parte da história, que tem que fazer parte da coreografia, que tem que fazer parte da trilha sonora. Então, de fato, assim, são quesitos separados, mas eles precisam conversar entre si. Exatamente. Exemplo, se o figurino não é funcional, os jurados despontuam. O figurino não é funcional para esse tipo de coreografia, para esse tipo de movimentação de saia, essa saia não funciona, né? Reveja, né? Então eles dão dicas interessantes. Quem tá atento consegue melhorar, né? Mas é isso, assim, sobre o movimento. E agora eu trabalho com criação com Alexandre Marques, também, que é um artista
muito incrível mesmo. E então eu sempre tenho trabalhado com essas parcerias, né? E desenvolvendo esse lado criativo. Aproveitando que você está falando aí da parte de coreógrafo, né? Vamos entrar nessa parte. Eu sou muito fã, não vou mentir. Mas eu sou muito fã, muito apaixonado pela forma como você constrói as coisas, tanto assim, principalmente visando a dança, o bailarino, a proposta que você quer trazer ali. E eu acho fantástico. Realmente sou muito fã mesmo. E a gente, dentro do ICA, tem hoje o Léo como sendo, eu acho que, um dos maiores coreógrafos lá na escola durante esse período, né? Principalmente para em cunho competitivo mesmo. A gente tem outros coreógrafos que a gente traz, a gente tem a Carol, que está com a gente já há um tempão, que está sempre ali contribuindo para a gente. Dentro dos nossos espetáculos mesmo, com os nossos corpos de baile e de outras maneiras. Tem o Gabriel, a Chayenne, eu mesmo, que às vezes a gente contribui ali com alguma coisa ou outra, mas a gente vê o quanto você tem carregado esse nome juntamente com o ICA, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse seu convite, de fato, a fazer parte, como tem sido esse período dentro do ICA para você, e como é essa sua. A gente já sabe um pouquinho, né, que a cabeça do Léo é bem diferente, é uma coisa um pouco louca, assim, do nada ele tá Às bem assim no vezes. canto da sala, aí daqui a pouco ele construiu a coreografia inteira de 5 minutos. É sobre isso. Mas assim, eu quero saber, né? Principalmente, e tenho muita curiosidade mesmo, nisso, assim, como foi esse período, né? Como tem sido, né? Porque você tá ali, faz parte do corpo do ICA, tanto como coreógrafo, tanto como professor, né, hoje. E como foi para você essa entrada, né? Esse espaço, e como que é para você como que funciona, assim, eu sei que vai ser um pouco difícil explicar, mas como funciona a mente do O Léo, processo. o processo coreográfico, porque eu sei, assim, tem um estudo por trás, e eu acho que vai acabar que a gente vai trazer um pouquinho, principalmente falando da parte de competições, porque a gente sabe que é diferente, totalmente diferente quando você vai construir um trabalho, porque aí a gente vai pensar também em um figurino, que impacto ele vai ter e tudo mais, e eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como tem sido, né, esse tempo no ICA, e como é para você essa construção. Como que o Léo entra ali em sala, poxa, eu tenho que montar um conjunto. Aquele tanto de menino, ainda mais no ICA, que a gente tem diferentes corpos, grande, pequeno, para cima e para baixo, todas as idades quase, e que a gente hoje também tem, né, o juvenil, que é um desafio, eu imagino, não só um desafio assim de estruturação, mas desafio porque elas são novas mesmo, até para elas conseguirem absorver tudo isso. E a linguagem, que acaba que você usa uma linguagem diferente ali, com o corpo de baile adulto, com o corpo de baile juvenil, e aí você entra aí, hoje eu vou ter que montar um trio, hoje eu vim para montar um solo. Como é que é isso para você? Uma loucura, né? Muita coisa sobre esse processo como coreógrafo. Eu confesso que me olhar coreógrafo, eu demorei muito tempo. Eu ia, né, durante ali um período, eu comecei a dar aula em algumas igrejas, né, trabalhei com a Elaine antes, e tinha que construir algumas coisas. E aí o próprio Rodrigo Cruz, ele virava e falava bem assim: Léo, você é coreógrafo? Eu falei, não, Que isso? não, não me acho, né? Não. Léo, eu tô falando sério. Acredite. Você tem ideias boas, movimentações boas. E eu me autossabotava. Porque eu realmente não acreditava. Uhum. E falei, cara, gosto disso, gosto desse processo de criação. E fui fazendo, né? O período que eu estive trabalhando com a Elaine, um período que eu trabalhei em alguns grupos em igreja, comecei a desenvolver esse lado coreógrafo, mas extremamente amador, né? E foi quando eu tive a cara de colocar um trabalho meu num festival. Na época, aqui em Brasília, o Taguatinga Dança era o maior festival, um dos Sim. maiores do Centro-Oeste, né?
E eu fui porque eu só queria dançar, eu não queria, não era pela competição, não era pelo festival. Era a ideia de estar em cena, de me movimentar. E fiz um solo que eu mesmo coreografei. E eu mesmo E eu dancei. mesmo dancei. E era assim, muito tranquilo. E Aí aí no corta pra ele fazendo último. malabares, mortais, voos e várias coisas. Era bem intrínseco o solo, era bem íntimo, assim. E foi quando, no dia da passagem de palco, o Rodrigo entrou e falou assim: dá uma olhada pra mim. E aí, quando a gente desceu, ele falou assim: faz isso, pensa nisso, nananana, pensa que esse braço pode ir subindo. E deu muitas dicas legais. E eu só passei as dicas que ele deu no foyer. De 12 solos masculinos, classificaram 2. Foi eu e o Leuson do Basileu. Pra Que é quem, incrível, pra e quem pra quem não, pra quem conhece, sabe conhece. muito bem do que a gente tá falando. Exatamente. O grande Leuson, né? E aí eu fiquei muito surpreso. No outro dia tinha o fórum. No fórum, eles deixaram pra falar do meu solo por último. E aí um dos avaliadores falou assim: eu queria que você levantasse. Porque eu queria que todo mundo te aplaudisse, porque foi lindo o que você fez ontem. Caramba. Eu fiquei muito surpreso, muito feliz, porque assim, era muito meu, era muito íntimo meu. E a gente tinha que reapresentar os trabalhos. Eu dancei na noite de gala no domingo. E aí, com esse solo, foi a primeira vez que eu ganhei melhor coreógrafo, ganhei melhor bailarino e ganhei primeiro lugar com esse solo. Então, ali, não pelo prêmio de melhor coreógrafo, mas por acreditar que eu poderia desenvolver mais coreograficamente falando. E por de certa forma, assim, sair dali, embaixo do braço, com tendo ganhado a categoria que você competiu, melhor bailarino, melhor coreógrafo, atestar de fato que você estava no caminho certo Estava no caminho e que certo. realmente aquilo ali funcionava, Foi fluía. exatamente isso que entrou na minha mente. De estou num caminho. Então, eu acho que eu posso tentar desenvolver, Sim. né? E aí, eu comecei a me movimentar como coreógrafo, né? Principalmente nos festivais aqui em Brasília. Foi quando eu coreografei, fiz um balé para dentro da companhia do Rodrigo. Voltei a trabalhar com a Andrea e comecei a montar alguns trabalhos para ela. E foi quando a gente montou a Foco. O Renato veio da Europa e a gente tinha um monte de gente sem dançar. Vamos dançar? Vamos dançar na Taguatinga Dança. Juntou todo Então foram mundo. trabalhos de todo mundo. Um conjunto que tinha dedo meu e da Naedli com o Renato, um trio que era do Renato, um solo meu, um do meu. E a gente foi pro Taguatinga Dança. Então foi quando eu comecei a me lançar mesmo, me E se jogar despertar mesmo assim, né? Como como não, eu coreógrafo. funciono, eu consigo Isso. fluir realmente como coreógrafo, né? Isso, eu acredito que foi nesse ano mesmo que a Renata Nunes, que já tinha uma companhia com grande relevância aqui em Brasília, né, com trabalhos Uhum. relevantes, ela já desenvolvia há muitos anos, e aí ela me convidou para coreografar também. Então, eu comecei a coreografar, montar trabalhos, né, em vários festivais com premiações, né, na época. E eu continuei fazendo um balé aqui, outro ali. Fui desenvolvendo. A ponto de me encontrar como coreógrafo. De falar bem assim, eu sou Menina, eu coreógrafo. sou assim. Eu, É, hein? Onde já se viu? é. E esse período, ele serviu também para eu ter a minha autoafirmação como artista. Porque eu me questionava muito o porquê de ser artista.
questionava muito com Deus. Por que de ser artista? Ou por que de não uma profissão, aspas, dito normal? Que eu entre no escritório, que eu entre Que na missão empresa. bendita é essa que É, me deram, que exatamente. agora deu quem inventou? Exatamente. Então, ao longo desse tempo, eu entendi que a minha arte era uma arte para comunicar, porque sempre as pessoas falavam assim: nossa, suas coreografias são diferentes. Uhum. Nossa, você dança diferente. A ponto de eu montar esse quebra-cabeça e falar bem assim: É, a minha realmente é arte isso. é para comunicar. Então, eu sou artista para comunicar, independente de onde seja. Então, como princípio do Léo coreógrafo, eu vejo como dom, Samia. Como um dom de Deus mesmo, divino. E eu sempre falo isso, eu sempre vou ser grato, e sempre vai vir dele, sempre vai voltar para ele. As pessoas, eu sempre fico muito, né, no off, assim, então em todos os lugares, seja no movimento junino, seja na Flyer, seja com o Ica, sempre que os meus balés entram, eu faço a minha oração. Deus, obrigado por essa obra. Obrigado porque o Senhor me entregou isso, me inspirou a isso. Sempre. Principalmente as estreias. Às vezes a gente na correria de festival não consegue fazer isso no decorrer. Uhum. Mas eu sempre faço a minha oração. E sempre quando eu vou estrear um balé, sempre Deus, obrigado por isso. Porque é um dom divino. E que é importante até para nossa entrega pessoal mesmo, para aquilo que a gente acredita. Então, você chegar ali e ver um trabalho bacana estreando, independente, obviamente a gente quer a classificação, a gente Sim. quer a premiação, a gente Que é o não o reconhecimento, reconhecimento. a gente não vai ser, né, besta de falar, Hipócrita. de chegar ali e falar bem assim, estou indo para um evento competitivo. Não, cara, a gente quer chegar ali e mostrar um bom trabalho mesmo. Mas eu acho que só o fato da gente de entrar, aquele grupo, enfim, aquela pessoa, entrar ali mostrando algo meu e eu ver, caramba, realmente isso saiu, ficou legal. Eu gostei do que vi e ficou excelente. O figurino casou, a música ficou bacana, a coreografia fluiu. Legal. Às vezes você talvez nem leve ali, de A fato, o primeiro premiação. lugar, talvez nem seja classificado, mas você, poxa, consegui entregar o meu melhor e é isso aí. É. E aí eu voltei, fiz alguns trabalhos com a Andrea. E aí nós tinha um pessoal de quadrilha que amava dançar e outros que já tinham se envolvido. E aí eu falei assim, gente, não estamos fazendo nada. Vamos montar aí, vamos dar um trabalho pra gente dançar num festival. Vamos. Juntamos algumas pessoas e fomos dançar no festival. Né? Fomos com o nome da escola da Andrea. E a gente foi muito premiado, né? Nesse festival. Eu fui premiado como melhor coreógrafo mais uma vez. E eu, né, já estava teoricamente mais maduro, mais velho, né? Conseguindo conduzir melhor, né? Como gestor, como diretor, como tudo. As vivências que eu tive com quadrilha me ajudaram muito nesse lugar, como gerir, como dirigir, Uhum. né? Porque gerir pessoas é muito complicado. E aí, meses depois, veio a pandemia. E a pandemia fez a gente parar, pensar, repensar, reformular, fazer outros trajetos e colocar em prática coisas. Eu sempre tive vontade de ter o meu grupo, com as minhas regras, com a minha cara. Como as minhas regras são melhor. Porque assim, chega uma hora que a gente acaba tendo a nossa verdade. Exatamente. Então, assim, eu tenho bons relacionamentos com os meus ex-coreógrafos. Eu tenho um ótimo relacionamento com a André, eu tenho um ótimo relacionamento com o Rodrigo. Só que eles me conheceram menino. Quando eu cheguei para trabalhar com eles, eu tinha 15 anos. Essa época eu já tava com 27.
E tem coisa ali que você, de fato, já não flui Já mais não pra flui você. mais. É uma coisa que não é que seja ruim, mas é que pra Não, você não é ruim. não comunica Não mais comunica mais, com aquilo que exato, você porque acredita. eu passei por uma trajetória que eu mudei como pessoa. Eu comecei a ter os meus ideais, eu comecei a ter as minhas verdades. Então, para que não chocasse e nós perdêssemos relacionamento, porque é algo que eu priorizo demais, são relações. Coisas vêm e vão, pessoas não, vêm e ficam. Exatamente. Então, para que não chegasse nesse lugar do atrito, por conta das minhas verdades, na pandemia eu falei, vou fazer meu grupo. E foi na pandemia que nasceu a Fly. Nós estávamos ainda todos em casa, os primeiros vídeos, né? A ideia foi começar o trabalho da companhia com vídeos, com uma ideia. Então, cada um gravava vídeo dentro de casa, nós montávamos e íamos postando. E aí nós começamos a trabalhar os vídeos para os meses, né? Fizemos Outubro Rosa, que bombou, foi lindo. Fizemos Setembro Amarelo, que foi quando nós começamos a ser conhecidos, porque a gente não tinha trabalho, a gente nunca tinha pisado num palco, a gente não tinha apresentado. Né? E aí, Quem era Flyer, quem era né? Flyer? E a ideia que eu tinha com a Flyer era de experimentar coisas diferentes. Entende? Eu sentia que o movimento da dança em Brasília vivia com a mesma cara, do mesmo jeito, nas mesmas vivências, e eu queria experimentar coisas novas. Então, desde o começo, o intuito da Flyer era trazer coisas novas, vivências novas para os bailarinos e para o público mesmo, o público de dança em Brasília. Sim. E aí peguei sequências do vídeo do Outubro Rosa e montei um balé e fui amadurecendo esse balé. E aí nós fomos fazer uma apresentação no Sesc. E aí antes tinha a passagem de palco. E fazia muitos anos, né? Tipo, acho que quando eu parei de trabalhar com o Rodrigo foi final de 2018. Então era o contato mais próximo que eu tinha com a Chay, né? Esse período. E aí, todos esses anos, a gente se encontra no Sesc. E aí a Flyer fez uma passagem de palco. Quando terminou a Chay, Léo, Tudo bom, querido? amigo, que lindo, que trabalho lindo que você está desenvolvendo. Que trabalho com qualidade, E aí foi quando ali mesmo ela faz uma proposta que queria mandar 3 bailarinos do ICA para ter vivência na Flyer e abrir espaço para algumas pessoas da Flyer fazer aulas no ICA. Então, ali a gente começa a fazer uma aliança. Ali a gente começa a virar flickers. Exato. Aquele momento e do Léo com a Chay também, porque em vários momentos a gente tentou trabalhar juntos, né? Eu lembro desde o Arte pela Vida ali 21/23, que a gente tentou, eu fui fazer alguns trabalhos, desfiles, né? Que o Arte pela Vida era convidado, mas a gente nunca conseguiu dar seguimento à parceria. E ali, em 2021, né? Pandemia, loucura, estreia da Flyer em palcos, né? Nós estreitamos laços. E aí a gente começou a trazer essa parceria Ica, Flyer, Léo, Chay. Né? E, de fato, acaba que não é só um e o outro. Acaba envolvendo toda a bolha, porque eu tenho o Bruno e o Daniel, que é, né, minha base de tudo, e ela tem você e o Thiago, que era a base de tudo. Então, a gente começou a, de fato, viver
todo mundo junto ali, passamos por perrengues, né? Uhum. Por situações, mas eu acredito muito mais na aliança. Que ela foi forte, que estamos conseguindo ter essa relação até hoje de forma transparente e saudável entre os dois grupos, que é a melhor parte. Né? E aí foi quando ela, vamos, né? Eu com as minhas ideias loucas, vamos montar um trabalho pro ICA, assim, vamos montar um solo, vamos montar um dueto, vamos montar coisas, vamos. E aí eu comecei a trabalhar coreografando, ajudei no espetáculo, né, do Luz, Dança e Ação, trouxe alguns balés, né, e aí a gente começou a de fato trabalhar juntos, o Léo coreógrafo, com a Chayenne diretora, com toda a equipe do ICA. E quando eu cheguei foi uma loucura, né? Porque nós estávamos na pandemia, então as turmas estavam mistas, com o pessoal que muita gente não gostava de fazer aula online, então estava voltando presencial na época. Então foi bem complicado o começo, até a gente achar o nosso caminho, o nosso lugar seguro, né? E fluir, né? Porque... E fluir. E aí foi quando eu comecei a implantar na cabeça da Chay, eu acredito no trabalho que o ICA desenvolve. E sempre acreditei que era o trabalho de qualidade que era melhor desenvolvido dentro da Ceilândia. Só que não aparecia, não se mostrava. Né? E eu falei, olha, vamos, eu tô aqui agora com a Flyer porque eu quero mostrar o meu trabalho. E eu acredito que o ICA pode ser também esse lugar de mostrar sim o meu trabalho, mas mostrar o trabalho que o grupo desenvolve. Que a escola desenvolve. Porque são trabalhos de anos que você e a Chay desenvolvem tecnicamente e que não era mostrado. Né? E, então, assim, vocês chegaram a mandar bailarinos para outras escolas maiores, para ter outras experiências, para companhias, para outras vivências. Sim. Né? Então, olha, é um trabalho... E tudo muito assim na nossa caverninha, a gente até comentando o primeiro, né? E foi isso, assim, a gente não tinha uma abertura muito grande vinda de nós mesmos a respeito disso. Ano que vem a gente faz 15 anos e a gente não tinha uma vivência de exportar o nosso trabalho para que as pessoas pudessem visualizar isso, na verdade. Então, foi muito bom esse período. E aí foi quando nós viemos com um corpo de baile adulto, né? Que fizemos um balé que é o Xodó, né? Que é Árida. Eu falei, olha, vamos fazer um trabalho de neoclássico, vamos levar isso para fora, sabe? Arriscar mesmo. E não é o ganhar, é o mostrar o trabalho, ouvir o que as pessoas têm para oferecer para o nosso trabalho, voltar e melhorar e crescer mais ainda. Não é só um troféu, é crescer artisticamente, porque nós estamos formando bailarinos e artistas. Sim. Então, vir coreografar, eu estava também vivendo num momento de amadurecimento como artista, porque eu falei, eu preciso estudar. Então eu comecei a estudar o que acontecia fora de Brasília, o tipo de movimentação, tudo o que acontecia. Quando nós fomos para BH, que foi o ICA e a Flyer juntos no primeiro ano, os meninos foram premiados, né? Gabriel e Adria, o trio, eu acho que um dos solos das meninas também. A Flyer também foi premiada com o primeiro festival que nós estávamos participando fora de Brasília. Então, foi um divisor de águas, exemplo, para coreografar. Eu recebi um comentário que era, cuidado para não parecer que são sequências que um grupo entra, um grupo sai, nananã. Eu falei,
Então, entendi. Eu preciso esmiuçar aquela cena para não ficar entra, sai, entra, sai. Uhum. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim, Sammy. Então, eu comecei a entrar nesse lugar de amadurecer para coreografar. E pesquisar aí o que estava acontecendo no cenário no Sudeste, no Sul, que tem um movimento de dança muito forte. O Sudeste, que artisticamente é uma grande potência. Eu falei, eu preciso me introduzir nisso. E é claro que eu vou levar os meus comigo. Então, assim, quando eu falo, vamos para São Paulo, a Chay, vamos para São Paulo. Aí tem uns 3, 4 que falam assim, eu vou, tio Léo. E a gente vai representando. Sim. Flyer e Ica. Porque a gente está desenvolvendo um bom trabalho. Então, esse processo, para amadurecer coreograficamente, é um processo que eu tenho de vivência dentro da Flyer, mas também muito dentro do Ica. Porque eu falei, eu preciso saber e conhecer. Exemplo, coreografar neoclássico é muito difícil. Então, eu tive que estudar muito. Limpar é mais difícil ainda. Ainda bem que eu tenho uma ensaiadora que me ajuda nisso. Ai, ai. Então, quando a gente vai com os conjuntos para o primeiro festival com o Ica, e a gente volta com um grande feedback, era o caminho para mim e era um caminho para o grupo. E é o que eu costumo brincar, né? Eu sempre falo assim, gente, ser Ica é muito bom, mas ser Flickers é melhor ainda. E eu acho que é isso, sabe? A construção e a visão que a gente vê dentro de você, tanto a gente comentou, né? Tanto do Bruno, quanto do Dan, quanto de você, assim. A Flyer, ela vem pra trazer, de fato, uma nova visão dentro desse mundo. Abraçar mesmo aquilo que a dança tem pra oferecer e deixar de lado milhões de outras coisas ruins que as pessoas querem empregar dentro disso, que é a individualidade e tudo mais. Então, a gente vem muito nessa pegada. Então, quando a gente teve esse casamento, né, que a gente costuma brincar dentro e ter você ali presente com a gente, acabou que impulsionou, de fato, um trabalho do Ica que já existia, né, um trabalho de Ica aí que eu digo sempre muito mais, a Shine vem construindo há muito tempo dentro dos corpos. E aí vem você com ideias maravilhosas, que tem uma construção diferente, mas que, como você frisou bastante, tem uma pesquisa por trás, a gente não chega ali só, eu gostei dessa roupa, não, tem uma pesquisa por trás. E isso é muito bacana, assim, ver essa construção desde o início lá do Leandro, quando tinha só o sonho de aparecer na Globo, e ver essa construção e ver hoje o quanto sua dança também não acaba não sendo só sua, né? Acaba que hoje você conseguiu exportar isso, imprimir a sua identidade em vários corpos. Eu acho que a Flyer e o Ica, assim, são algo que representa bastante, querendo ou não, o seu trabalho hoje no mundo, de certa forma, tirando, né, o movimento de Nini, que a gente já comentou, mas eu acho que isso é muitíssimo interessante, assim. Eu acho que a gente falaria horas. A gente vai ter que trazer o Léo de novo, gente, para poder falar um pouquinho mais, né, sobre ele, sobre toda essa questão, porque ele tem uma bagagem muito legal pra gente poder comentar a respeito. Infelizmente, não pude soltar as polêmicas e as fofocas aqui, Fica mas para a próxima. Vocês podem aí aproveitar, comentar direitinho, eu vou passar pra ele e a gente faz ele responder lá no Vai que nosso na próxima Insta. vem eu e o Bruno. Gente, eu sei tudo. Ele, o Bruno e o Dan. Vamos ver isso, hein? Eu acho que vai ser bom. É bom que a gente fala bastante sobre a Flyer e sobre tudo isso. Curtam bastante a gente aí. Vai ser muito legal essa construção que a gente vai vir dentro do nosso trabalho. Continuem compartilhando, curtindo, estando aí. A gente vai tentar deixar as redes sociais da Flyer, do Léo, dos meninos, para vocês também continuarem acompanhando o trabalho. E é isso, gente. A gente espera vocês no próximo episódio.